Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Natureza em Movimento. E a gente vai continuar conversando aqui com o meu amigo, que cuidou de mim a vida inteira, ortopedista, Léo Metsavar. E muitas pessoas me perguntam, né, o Léo sempre menciona isso: "Ah, a Fernanda nunca se machucou, nunca se lesionou, tem uma longevidade muito grande no esporte, eu fui atleta profissional até meus 50 anos, foi a primeira prova que eu deixei de ser profissional, comecei a competir, porque eu continuo competindo, porque eu amo, mas estendi minha carreira, eu venci o Ironman Brasil com 44 anos, e eu nunca me machuquei. Mas na realidade é porque todas essas pessoas que estão aqui conversando comigo, falando do protocolo Fernanda Keller, na realidade, são pessoas responsáveis por isso. Porque, para mim, a medicina, ela é preventiva, né? É o que a gente faz para ter longevidade, com 20 anos, é o que vai acontecer com a gente com 30, com 40, com 50. E eu procurei o Léo no início da minha carreira, e tudo que eu consegui de não me machucar foram esses aprendizados do que fazer para a gente não se machucar quando a gente escolhe um esporte, né. Então, antecipar o que pode acontecer. O Léo criou a biocinética, que é um teste que a gente pode fazer antes de começar o treinamento, para a gente ter uma avaliação completa do que a gente pode fortalecer, o que a gente pode se informar para prevenir lesões. Eu, no meu caso, Léo, eu praticamente senti alguma coisa que poderia acontecer, eu procurava a sua ajuda e da fisioterapia, né, porque o treinamento de alto rendimento, ele precisa muito da gente ter o acompanhamento do fisioterapeuta. Mas isso não é só para atleta de alto rendimento, né, a gente fala para qualquer pessoa que quer colocar o esporte, quer melhorar a qualidade de vida. Então a gente, antecipar e a gente se cuidar para que a gente evite começar o esporte e se machucar. Então acho que é ter o acompanhamento correto. Você não acha? Acho assim, Fernanda, é que vocês que são atletas de alta performance, vocês usam muito. Então, assim, vocês são um bom parâmetro para nós conseguirmos observar e identificar os fatores que podem estar fazendo mal para alguém. Mas todo mundo tem esses fatores. Todas as pessoas têm. Então, os problemas, os déficits musculares e articulares, eles são silenciosos, são com pressão alta, colesterol, a gente não sente que tem. Então, com o passar do tempo, um dia aparece sintoma. O ideal é antecipar e fazer, porque todos eles são modificáveis. É fácil você modificar um dos déficits, etc. Então, as pessoas buscam atividade física, as pessoas são motivadas a isso, aí fazem uns exercícios que são, assim, iguais para todo mundo, e não é assim, porque as pessoas são individuais. Cada Exato. pessoa tem um comportamento motor diferente, é quase uma impressão digital. Então, na biocinética, nós desenvolvemos protocolos para identificar as causas dos problemas ortopédicos. Eu, como cirurgião, eu tenho que operar o paciente quando a lesão já está estabelecida. Mas o meu desejo médico é que não houvesse aquela lesão. Exato. E se eu consertar aquela lesão, eu gostaria que o fator causal dela não tivesse ali para não relesionar, entendeu? Então, assim, essa foi minha motivação de carreira. Por isso que eu criei um instituto de pesquisa focado nisso. Então, eu não quero que as pessoas machuquem, e não são só os atletas. Claro que nós desenvolvemos protocolos de prevenção de lesão para ciclismo, de corrida, para tênis, para golfe, que são conhecidos no mundo inteiro, esses nossos protocolos. Mas o nosso verdadeiro, assim, a nossa motivação é tentar evitar lesões ortopédicas em todo mundo. Pois é, a gente conversou num episódio anterior, que vocês podem também assistir, a importância da biocinética, como a biocinética é premiada, como a gente é uma referência internacional. E hoje em dia, né, Léo, o mundo
todo mundo está procurando ter mais qualidade de vida, wellness. Eu fico muito feliz porque o meu esporte, o triatlon, está em evidência, todo mundo agora faz Ironman, treina para fazer provas. E claro, lógico, quase mais de 90% dessas pessoas são pessoas que estão assistindo a gente aqui e que são pessoas que trabalham, que elas não são atletas profissionais. Então, tudo isso que foi desenvolvido, todo esse trabalho que o Léo faz e o protocolo Fernanda Keller que a gente está criando para você, é um protocolo para evitar e para preparar você para também ser o triatleta. Triatleta não é só profissional. Aliás, a maioria são pessoas, por exemplo, hoje eu acho legal, muito legal isso, porque quando eu comecei a fazer, eu era assim, a louca, né? Nos anos 80, assim, que mulher louca, ela vai nadar 3.800 metros, pedalar 180, correr a maratona. Eu praticamente me sentia um ET. Eu ia nos programas de entrevista, as pessoas olhavam para mim assim, como se eu não fosse desse planeta. E eu ficava olhando, nossa, mas eu estou fazendo o que eu amo fazer, por que que eles estão tão assustados? E hoje é muito legal quando eu vejo assim que muita gente também está fazendo, né? Que muitas mulheres também estão fazendo o esporte, muitos atletas novos começando. Então, a maioria das pessoas que estão se inscrevendo nessas provas são atletas iniciantes, primeira vez fazendo uma prova. Então, quando a gente vem aqui conversar, a gente vem trazer para vocês, compartilhar a minha experiência, né? Porque eu tenho mais de 100 provas de Ironman, você acompanha isso, né? Desde os anos 80. Não só como alto de rendimento, mas é meu estilo de vida, é quem eu sou. Quando as pessoas às vezes perguntam assim, o que você quer que escreva embaixo ali? Eu que escreva triatleta, porque Fernanda Keller é relacionado a isso. Fernanda Keller é triatleta. Então, eu acho que o seu trabalho, né, a sua ciência, ela só vem ajudar essas pessoas a começarem agora com muito mais informação do que eu tive nos anos 80, né? Aprendi com vocês, né, Fernanda? Foi observando vocês. Vocês triatletas eram muito regulares, vocês planejavam, vocês tinham uma planilha, vocês planejavam até o que vocês comiam, como vocês se alimentavam, os treinos, vocês são muito observadores do corpo. Então, na verdade, eu aprendi muito com vocês. E por isso também, na mesma época, eu também era o esquisitão da ortopedia que queria prevenir a lesão, queria identificar os fatores para prevenir. Então, assim, aí eu acabei criando um instituto de pesquisa para isso e chegamos à ciência de conseguir desenvolver uma análise biocinética que é comemorada no mundo inteiro, que é quase que o ecocardiograma do ortopedista, porque ele consegue dizer onde você tem sobrecargas. E isso beneficia as pessoas em geral e os atletas, porque no momento que nós tiramos algum déficit motor de alguma pessoa, a gente identifica alguma fraqueza, algum problema que ela tem, a gente corrige isso, o desempenho dela melhora. Então, assim, sem dúvida, é interessante para o atleta, porque é ganhar desempenho naturalmente, sem forçar a barra, não simplesmente fazer mais volume, mais treino, mais volume, mais treino, e sim melhorando o movimento. A eficiência, né? A gente poder aprender Sim. certo, ter a técnica certa. E o corpo é diferente, né? O nosso corpo, né? Cada pessoa, isso é o que os nossos últimos estudos científicos todos mostram, que não existe um certo, não existe um errado. Você caminha errado, estão dizendo que eu caminho errado. Não existe, são padrões. Então, dentro do seu padrão, nós temos que identificar quais são as alterações que estão lhe prejudicando. Então, é como fisiologia, né? Como eu sempre digo, a gente não sabe se o colesterol está alto, se a pressão está alta, se o nosso movimento do joelho está errado. A gente não é arbitrário, assim, caminhe direito. A gente tem o nosso padrão e a gente tem que ficar bons o suficiente dentro do nosso padrão para a gente ter uma longevidade. Exato. A gente gasta menos energia, a gente vive mais, nossas articulações duram mais, a gente performa de uma forma melhor, fica mais fácil viver quando o seu movimento está adequado. E é eficiente, né? Porque o movimento que eu vejo que é o movimento ideal é o que é eficiente, que a pessoa tem conforto ali, ela está confortável, né? E aquilo é eficiente, que ela consegue executar
ela consegue correr, ela consegue nadar, jogar tênis, ela consegue executar bem aquele movimento e com saúde, né, porque muitas vezes essa interferência, seja do treinador, seja até do fisioterapeuta, né, porque a gente vai no médico e ele indica um fisioterapeuta, às vezes ele não tem que alterar a pessoa, mexer ali para mudar, e sim adaptar aquela pessoa e adaptar o treinamento à realidade daquela pessoa, não é Daquela isso? pessoa, exatamente. E você falou uma coisa muito importante, Fernanda, que é o conforto. Tem 2 coisas que eu acho fundamentais que as pessoas precisam entender. O que é um desconforto, o que é dor. Dor é sinal de que tem alguma coisa ali errada, né. Mas nós não vamos esperar a dor. Ter desconforto treinando, fazendo alto volume que vocês fazem, é normal ter um desconforto. Mas esse desconforto não pode ser progressivo, esse desconforto não pode ser repetitivo, esse desconforto não pode subir a intensidade. Se está subindo, se ele é persistente, isso já é um sinal, é sinal que tem alguma coisa errada e deve procurar, entendeu? Agora, dor também, é papel do ortopedista esclarecer para a pessoa se aquela dor ela é um sintoma ou é um sinal de lesão. Porque existem as 2 formas. Existem dor que é relacionada, é simplesmente um sintoma, é simplesmente um sinal de que alguma zona está sendo sobrecarregada, e dor que significa que você está aumentando a lesão. Então, é muito importante o papel do ortopedista nesse momento, de conseguir separar o joio do trigo e dizer: "Olha, não, você realmente tem que parar, porque se você está aumentando a carga, você está aumentando a lesão, ou não, se você continuar fazendo a carga, você vai ter o desconforto, mas você não está aumentando a lesão". Isso é muito importante de esclarecer para o paciente, né. Na minha experiência, gente, muitos anos já fazendo isso, eu acho que tem 2 dores, né. A dor do treino é aquela dor que faz você evoluir, porque você está cansado, tua musculatura está cansada, ela é super normal, mas tem uma dor que é uma dor que você tem que parar para ver o que que é. Não, e como você sentiu essa dor, que é uma dor de machucado, é uma dor que você tem que parar urgente e procurar ajuda, porque muitas vezes quando você para na hora e procura um ortopedista e ele vai indicar uma fisioterapia, você vai perder ali o quê? 4 dias, 3 dias, às vezes pode ser até uma questão de você ter perdido amplitude, precisa de alongar, estar com alguma coisa em encurtamento ou fortalecer alguma musculatura que está fraca. Tem vários motivos, né, que o próprio ortopedista junto com um exame de biocinética vai identificar qual é o seu problema. E às vezes o atleta, ele fala assim: "Não, não, eu vou dar só mais um trotezinho, eu vou vai não sei o quê". Aquilo vai te parar, vai te interromper, né, você não vai conseguir evoluir e vai te, ocasionar realmente uma lesão que vai obrigar você a parar por um bom tempo até você conseguir recuperar. Então, pode ser um rompimento, sei lá, uma coisa mais grave. Então acho que, eu sempre procurava, assim, sentir alguma dor que não é uma dor normal de treino, de cansaço, ver o que que é, porque eu chego lá, identifica, né. Você sempre foi muito cautelosa com isso, e eu sempre fui da filosofia do trocar pneu de carro andando, O que eu amo nele, isso. entendeu, assim, essa é a regra. Para eu parar um atleta, é que eu tenho que ter evidência de que aquilo ali não está, assim, só provocando um desconforto, dor, está realmente aumentando a lesão. Senão, a gente tem que tratar com a pessoa em atividade. Porque inclusive se a pessoa para totalmente a atividade, eu não sei se ela vai voltar a ter dor quando voltar à atividade, entendeu? Então, assim, sabe, não é um parâmetro bom, eu gosto de ir tratando a pessoa no basal dela, sabe. Então, eu acho que é importante para o atleta ter um ritmo, não perder o seu ritmo de treino. E eu acho que um alerta muito grande para as pessoas, é que a maioria das pessoas, ela mede a sua capacidade de praticar um esporte baseado no cardiorrespiratório.
Então ela começa a treinar, começa a correr, começa a pedalar, começa a se empolgar, começa a ver resultado, cada vez está com mais preparo cardio, e vai aumentando a demanda. Aí na véspera do Ironman ela te procura, né? Daí procura, porque daí bateu no teto, e aí começaram os sintomas, aí, entendeu? A sobrecarga musculoesquelética e tal. Então, assim, o aparelho cardiorrespiratório é muito adaptável. É o sistema mais adaptável do corpo humano. Então nós temos que ter uma cautela de não se empolgar com isso e ir corrigindo também o aparelho músculo-esquelético para ele aguentar a demanda que o nosso cardio está nos permitindo. Eu acho que esse é Perfeito isso. uma das maiores fontes de pacientes num consultório ortopédico, é o guia pelo cardiorrespiratório e não fazer o preparo físico para aquela demanda, entendeu? Então, assim, não existe correr muito, existe correr mais do que o seu corpo tolera, entendeu? Então nós temos que corrigir, deixar o corpo preparado para que o cardio possa ser extrapolado ao máximo, né? Exato. E não é uma coisa isolada, né, é um trabalho quando a gente vai assim, além da qualidade de vida, quando a gente opta em praticar um esporte, que é bacana a gente falar para as pessoas que tem muita gente super animada, e eu acho legal fazer Ironman, fazer maratona, triatlon, então é legal a pessoa entender que é um trabalho multidisciplinar, não é só fazer o esporte, nadar, pedalar e correr. Hoje vocês podem perceber, né, que a gente vê muito todos os atletas, todas as pessoas formadoras de opinião treinando, e nunca é, por exemplo, o cara que corre, o campeão de maratona, ele faz só a maratona, a corrida. Ele faz a corrida e ele faz o funcional. Você vê o surfista, né, hoje em dia. Um cara para ser surfista hoje em dia, ele é praticamente igual a Rebeca, porque ele não tem só que surfar bem, mas ele tem manobras que são praticamente acrobacias. Então ele tem que ter um fortalecimento de core, de musculatura. Você vê o treinamento do Kai Lenny, que é um dos maiores Aquaman, né, os esportes aquáticos, que pega onda gigante, surfa, velete. Você vê o treinamento funcional dele, é impressionante, porque a minha amiga Maia Gabeira, por exemplo, ela tem uma academia em casa. Agora ela não é mais profissional, mas ela competia nas ondas gigantes. Tem todo um fortalecimento para você chegar naquele esporte que você pratica, você ter toda essa parte de musculatura, toda a parte óssea, todo mundo ali preparado para aguentar o rojão, né? Porque, como você disse, tá cheio de gás, cheio de fôlego ali. Aí você começa cada vez mais imprimir um ritmo e tal. Se sua musculatura não acompanha, né, vai parar direto no seu consultório. Sim. Você falou uma coisa bem interessante, que esse protocolo de prevenção de lesão em ciclismo, que nós lançamos há pouco tempo, é impressionante, como você vê pessoas, ciclistas do mesmo nível, da mesma equipe, etc. Alguns deles só usam quadríceps e panturrilha, enquanto que o outro usa mais glúteo e não usa panturrilha, entendeu? Então, assim, eles distribuem as forças de formas variadas, e isso acaba gerando uma sobrecarga em algum lugar. Então, assim, se você não tem uma sincronia de movimento, não faz a exigência sincrônica da musculatura, da pelve, do quadríceps, os posteriores de coxa, tal, sincronicamente, você leva a sobrecarga em algum lugar. E no ciclismo, isso acontece muito aonde? Vai para a lombar, vai para o tendão de Aquiles, vai para a patela, porque a pessoa acaba fazendo o grande volume do treino, mas acaba daí compensando esses déficits motores na pelve, no tronco, e isso com o passar do tempo acaba causando sintomas na pessoa. E são coisas que a pessoa não entende de onde vêm esses sintomas. Exato. É simplesmente a mecânica não está adequada, e seria só necessário um pequeno ajuste, como faz o bike fit, fazer um Aham. biker fit, sabe? Na ajeitadinha, e o desempenho sobe, a pessoa para de ter queixas ortopédicas. Exato. O ciclismo é um esporte que, gente, tem muitas variantes, né. É um esporte que é muito técnico em relação ao equipamento, porque na realidade quando um atleta ele se posiciona numa bicicleta,
ele precisa de ter uma ajuda para ele conseguir estar numa posição correta, né, anatomicamente falando, para ele consiga passar horas e horas pedalando naquela mesma posição, e o conforto é fundamental. Esse teste que vocês criaram da biocinética agora também para o ciclismo, eu acho que vai ser muito bacana, porque os treinadores vão ter mais dados, mais informações para ajustar aquela pessoa no equipamento. O próprio o ciclista também vai ter, e a pessoa que faz o bike fit também, né? Porque é mais uma informação que a pessoa vai receber. Mas é muito engraçado, porque muitas musculaturas que você usa na hora de pedalar, elas precisam ser ativadas, assim como qualquer esporte, através do nosso cérebro, né? A gente tem que lembrar que aquela musculatura, ela também ela precisa, assim, ativa o glúteo para pedalar, ativa isso. Então você tem que ter essa consciência corporal para você conseguir se condicionar para praticar aquele esporte e evitar que você se machuque. Então, é um combinado, assim, digamos, né, para você conseguir. E é engraçado o que você falou mesmo, porque eu sou apaixonada pelo ciclismo, né, e o ciclismo, o Tour de France, você repara nas provas de contrarrelógio, vocês podem reparar que a prova de contrarrelógio é uma prova individual, que é a prova do triatlon também. Então, na etapa do Tour de France, é uma etapa que os ciclistas não pedalam em pelotão, eles são lançados individualmente e eles usam os melhores equipamentos do mundo, do ciclismo e de posição, né? E eu já fui fazer teste no túnel do vento nos Estados Unidos, em dois lugares diferentes, e a variante ali que eles usam primeiro eles colocam o atleta na posição perfeita, e depois eles mandam a gente pedalar, e eles avaliam a sua capacidade, né, de fazer força, o watts, né, naquela posição. Porque muitas vezes a posição perfeita, aerodinâmica falando, a melhor aerodinâmica, a pessoa ela não consegue pedalar forte ali. Ela não tem o controle motor para aquilo. Para aquela posição. Ela não é uma máquina de engenharia, é máquina biomecânica, né? Exato. Exatamente. Aí eles vão ajustando, então, aí eles vão medindo o conforto e a capacidade de gerar força, porque só gerando força você faz a bicicleta andar mais rápido. É a mistura do conforto, da capacidade de gerar força e da anatomia individual de cada pessoa. Então, às vezes a gente vê um atleta mais inclinado, menos inclinado, um puxa o clipe mais para cá, o outro para lá, tem variantes, muitas variantes, né? Sim, muitas pessoas pensam que, por exemplo, a coxa aqui é para esticar o joelho, a parte de trás é para dobrar o joelho. Em cima de uma bicicleta não é bem isso que acontece, entendeu? Porque o pé está travado ali no clipe. Então, na verdade, os dois músculos trabalham sinergicamente, como se fosse o elevador e o contrapeso, né? Eles têm que trabalhar sinergicamente. Então, se um deles não estiver ativo o bastante, vai sobrecarregar o outro. É a mesma coisa botar um elevador mais pesado do que o contrapeso, entendeu? Exato. A máquina quebra. Exato. Então, assim, esse ajuste é muito interessante. Atleta, porque vocês usam para uma performance, vocês têm uma meta, né, de performance. Agora, isso também é bom, esses ajustes, para a gente durar a vida inteira. Exato, eu acho que até é mais importante, né? Pois a gente quer chegar lá na frente bem, né? Exato. Certo? Exato. Então, assim, esporte faz muito bem, eu acho que atividade faz bem para as pessoas. Nós temos aqui no grupo médicos mais especialistas nisso, para dizer que como esporte é saudável para a nossa fisiologia, mas a gente quer chegar também com o nosso esqueletinho bem lá no fundo, lá no fim, e é fácil fazer isso, é só a gente ter os ajustes adequados. Então a gente está falando sobre qualidade de vida, para mim é uma honra, sempre uma aula, ouvir o Dr. Léo, que é o Léo, meu amigo, né, que cuida de mim, porque aqui a nossa conversa não é sobre a Fernanda Keller, e o trabalho que o Léo faz não é para atleta de alto rendimento, nós somos instrumentos de pesquisa deles, eu tenho um orgulho, né, de poder colaborar com pesquisas, de estar sendo avaliada sempre que eu sou chamada,
mas que o mais importante desse trabalho é levar para todas as pessoas que elas também são atletas, que elas podem ser atletas, e que quanto melhor for a preparação de cada um de nós, como a gente cuida da gente, cuida da nossa máquina, a gente não só vai durar mais, mas a gente vai conseguir fazer Ironman, fazer maratona, fazer triatlon, esportes que são, agora estão em evidência, né? É o desejo de muita gente e é possível sim. Basta você adequar, procurar a orientação adequada, profissional que possa te orientar, fazer o seu treino, né? Então, nesse videocast que a gente está só começando, a gente vai estar trazendo muita informação, conversando sobre assuntos que vai estar colaborando para a gente aprender, né? Informar também do que a gente sabe e trocar essas experiências, né? Então, Léo, é uma honra estar conversando aqui com você. Eu queria que você deixasse aqui a sua mídia para as pessoas continuarem te acompanhando, que você posta toda hora, eu estou vendo no seu Instagram, tem sempre novidade, e que você falasse para as pessoas aí a sua mensagem para elas não desistirem e elas saberem que o esporte é para todo mundo. Tem alguém ali que deve estar dizendo assim: "Ah, isso é genética". 20%. Os estudos científicos para o aparelho musculoesquelético dizem que em torno de 20% não tem como mudar, porque é genética mesmo. Mas os outros 80% são o nosso comportamento motor. É o ambiente da nossa vida que leva a alguma coisa e outra. Por isso que nós vemos culturas diferentes, como lá no Oriente, são problemas ortopédicos diferentes do que a gente tem aqui, os ocidentais, entendeu? O ambiente é muito importante. Então, a genética é só 20%, o resto são fatores modificáveis que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida e viver melhor e mais intensamente, bastante ativos até o final, tá bom? Eu acho que essa é a minha mensagem. E as minhas mídias, sou Léo Metsavá, no Instagram, tem o instituto, que é Brasil Saúde _IBTS, e o site do Instituto de Pesquisa, que é o www.brasilsaude.org.br. É uma honra ter o Léo e vocês aqui conversando com a gente, né? Fiquem acompanhando, se inscrevam no nosso videocast aqui no YouTube, Natureza em Movimento. Eu continuo sendo atleta, gente, eu continuo treinando. E essa equipe, né, de médicos maravilhosos que me acompanham a vida inteira, o Léo, a Isabela, a Carla, o Dr. Arthur, todo mundo me ajuda e continua me ajudando, porque eu ainda quero fazer muita prova de Ironman e eu não parei, tá, Léo? Então eu vou te dar ainda muito trabalho e a gente vai compartilhar com vocês as minhas dificuldades, né? Porque eu não tenho mais 40 nem 50, então, mas eu quero continuar sendo atleta. Quem está começando agora tem que entender que a gente tem o auge na nossa vida o tempo inteiro, né? A gente tem auge no 20, 30, 40, 50, 60. O importante é que o movimento continue, a gente consiga continuar tendo qualidade de vida e sendo o que a gente quiser. Eu quero ser atleta o resto da minha vida. Um beijo para vocês, obrigada, amo vocês, amo a biocinética e que a gente consiga trazer muitas informações para vocês. Aloha!